Olá, bem-vindos a mais esta live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã e do grupo dos Jungianos de Brasília. E o tema da nossa live de hoje na área de saúde mental é tapas e beijos. Por que nós estamos fazendo essa live nessa noite de hoje? Bem-vindo a vocês que estão entrando na nossa live. A quantidade de divórcios já era extremamente alta na sociedade antes da pandemia do Covid-19. Tinha muitos casais, era uma queixa comum de consultório, a gente ouvia que o pessoal está brigando demais, está tendo muito caso de separação, está tendo muito quiprocó, a gente chamava de quiprocó lá no interior de São Paulo, pancadaria comendo solta mesmo, o pessoal dormindo de bunda, virando de costas um para o outro, a coisa não está legal, os relacionamentos não estão bem. E Oi, durante Jorge. a pandemia, olá Beatriz, eu estou apresentando aqui a live, tá? Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Tá bom. E o que aconteceu com o efeito da pandemia? Na pandemia, a incidência de separações, eu não aguento mais você, aquela coisa a galera tá tudo surtada, mordendo o cotovelo, Ficar 24 horas com aquela criatura junto dentro de casa, não aguento mais, E virou essa bagaceira que a gente está vendo na sociedade, vários casos de casais em crise, na verdade já existia essa crise pré-pandemia, e durante a pandemia a gente viu que a coisa deu uma acentuada. E o tema de hoje, inclusive a gente quebrou o nosso script, que a gente vivia convidando só psicólogos e analistas para fazer live, e nessa eu quis trazer uma advogada da área de família, a grande Beatriz Maia, que é a grande advogada na área, para discutir exatamente essa condição hoje na sociedade pós-moderna dos tapas e beijos. Te amo, às vezes eu te odeio por quase um segundo, depois eu amo mais. Mas o problema é que a música poética não está bem assim hoje em dia, Beatriz? A galera está se estranhando mesmo, se mordendo, fazendo guerra de travesseiro e sapatada, E o que aconteceu com o nosso mundo, dona Beatriz? Por que os casais estão brigando tanto? Pois é, essa pergunta. Primeiro, boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Essa pergunta eu não consigo responder porque que o pessoal está brigando tanto. Mas o que a gente tem visto, nós advogados e juízes, promotores, é que esse número já estava crescendo, As relações, elas estão cada vez mais escassas, As relações, o casamento, no caso, principalmente. As pessoas têm preferido sempre viver em união estável ou então só namorar. Então, assim, o número de divórcio, o número de separação aumentou muito, sim, mas, consequentemente, o número de casamentos diminuiu. Então, assim, eu acredito que como você colocou, nós estamos vivendo uma situação no mundo, pós-moderno, ou a gente pode dizer hipermoderno, onde eu acredito que as pessoas estão buscando sem cessar o prazer e correr atrás do prazer e satisfazer esse prazer, e quando não dá mais, eu acredito que falta um pouco não sei, talvez de sabedoria, de ponderância, para poder investir naquela relação a longo prazo, entendeu? Então, assim, na questão do direito, a gente, desde 2010, que foi quando parou de se exigir a separação de fato, a gente podia divorciar direto, que a gente chama de divórcio direto, o número de divórcios cresceu bastante. Mas, assim, desde 2010 está assim. E agora, na pandemia, deu um boom gigante, assim. Acho que, pelo menos no meu escritório, aumentou uns 30% de pessoas procurando, querendo saber como que funciona. E eu acredito que isso foi no Brasil inteiro, Eu não sei se você sabe esse dado, mas as mulheres são as que mais procuram, o divórcio. O divórcio é quase que 70% das pessoas que vão atrás do divórcio, que são os autores das ações de divórcio, são mulheres.
E hoje a gente tem até mesmo divórcio online, né? Que a gente pode fazer o divórcio virtualmente. Então, assim, foi muito facilitado, né? O procedimento está fácil. E é isso, acho que a gente está vivendo numa sociedade pela busca incansável pelo prazer e quanto mais as pessoas percebem que aquela relação está um pouco complicada, aí elas dão um passo para trás, né? E acho que hoje a gente tem todos esses meios aí, essa pandemia, talvez pela convivência, né? Por as pessoas estarem convivendo muito mais, essa pandemia mostrou que talvez as relações não estavam assim tão consolidadas como as pessoas pensavam. O que você acha, Jorge? Como é que está na psicologia? É interessante, Beatriz, porque eu falo que hoje as pessoas tão interessante que elas estão tão superficiais que elas levam isso para o relacionamento. Né? A pessoa ela é vazia e quer um relacionamento vazio. E os relacionamentos vazios não se sustentam. Né? Então, você mal conhece a pessoa, 2 dias depois você já está morando com ela. Né? E 6 meses depois já está divorciando. Né? Então, eu acho que tem algumas questões interessantes, porque, pelo menos na prática clínica, né, a gente que está na área da psicologia, ouvindo homens, mulheres, gays, né, gente de tudo quanto é jeito, é muito natural você ver que as pessoas entram em relacionamento sem nunca ter estado nele. Né? Ou seja, acontece um fenômeno interessante. Né? Você vê que a pessoa foi mobilizada por interesse, foi mobilizada porque a mulher era bonita, foi mobilizada por qualquer coisa, menos por amor e vontade de conviver com alguém. Né? Tanto é que tem um dado que me chamou muito, que eu vi esses dias. Hoje no Brasil nós temos 15 milhões de mulheres que moram sozinhas. A família unicelular, né? Eu achei interessantíssimo esse dado, né? As pessoas estão optando, e vários homens também nessa mesma condição, né? A gente pode falar aí, se tiver 5 milhões aí nessa somatória, dá mais ou menos 20 milhões de pessoas que hoje vivem sozinhas, muito bem, obrigado, e não quero botar ninguém dentro da minha casa, não. Né? Sim. Uma cultura de egoísmo, de solidão, de eu me basto sozinho, para que eu vou ter alguém? Né? E aí acho que cai muito nisso que você falou, dessa cultura de busca do prazer. Né? Se eu posso ter prazer, para que eu vou ficar Hedonista, né? Né? E o que você percebe disso, Beatriz? Jorge? Oi, estou te ouvindo. Então, eu acho que... Tá escutando? Então, é isso. Eu acredito que as pessoas não estavam convivendo, né? E aí a pandemia trouxe a convivência de uma... Assim, tem que conviver agora, né? Não tem jeito, não tem como escapar. E é aquilo, né? O inferno a gente sempre acha que é o outro, mas na verdade é a gente mesmo, né? Nós somos o nosso próprio inferno. E eu acredito que a gente, assim, tem que tentar, nós advogados, eu falo isso, né, para todo cliente meu, o auxílio de outras áreas, né? O direito, ele não consegue caminhar sozinho, a gente precisa, principalmente num momento como esse, a gente não sabe se essas pessoas que nos procuram para divórcio, se elas realmente querem se divorciar ou se elas estão imbuídas de uma grande emoção ou de muitos problemas financeiros, e aí isso implica em uma péssima convivência com o cônjuge ou com o companheiro e faz com que a pessoa queira se divorciar. Então, eu acho que o principal agora, né, todo mundo ponderar muito e se utilizar de outras áreas, porque eu acredito que o direito não dá conta disso sozinho, né? Por mais que, assim, nos consultórios de direito de família, a gente vira meio que terapeuta, né? Porque as pessoas chegam muito sensíveis e o que eu mais escuto quando eu vou fazer um divórcio é assim, eu pergunto sempre para o cliente, e aí, você está com pressa de se divorciar? Você quer que eu faça o procedimento mais rápido? Ou pode ir judicialmente mesmo tranquilo? Ele, não, doutora, tranquilo, nunca mais eu quero casar. Nunca mais eu vou casar na vida. Passa, sei lá, um ano, passa um ano, 2, tá lá ele casado de novo, entendeu? E assim vai, e assim sucessivamente. E eu acredito que é isso. Acho que agora a gente tem que, como profissional, a gente tem que saber se essas pessoas estão realmente com vontade de divorciar, se realmente não tem mais jeito, ou se não é só o momento que a gente está vivendo, né? Você também sente isso, assim,
na clínica? Como é que é? Eu queria até te fazer uma pergunta também. Vocês, advogados, principalmente nessa área de família, vocês viram conselheiros sentimentais, né? Tem que É. tentar fazer mediação para ver se concreta, né? E não era para ser assim, né? Era para a gente ter um psicólogo do lado até para atendimento. Acho que seria muito importante. Porque o divórcio é um luto, né? São fases. O divórcio, a gente vive lutos, né? E as pessoas precisam se cuidar mentalmente. Mas sim, a gente tem com certeza que ser meio terapeuta. Uhum. E existe conciliação ou quando a pessoa chega no advogado, vocês percebem que já era, né? Olha, depende, né? Assim, eu pelo menos eu sempre tento a conciliação. Eu sempre tento conversar com os dois, saber se é isso mesmo que as pessoas estão querendo. Mas no começo eu acho que assim, a gente do direito de família, a gente estuda as fases, né? As fases do divórcio. E na primeira fase é a fase que você ainda não está aceitando, né? Que o outro não quer mais, que alguém pulou fora ou que não está dando certo. Então é muito difícil para a gente advogado sozinho conseguir fazer com que as pessoas consigam conversar, porque elas realmente precisam de um tempo para maturar todo aquele sentimento, para poder pensar. E é nesse momento que eles nos procuram. Então, assim, eu tento a conciliação, mas principalmente nessa fase é aquilo. A gente sempre é jargão no direito. Se um dos dois ainda gosta, dá problema. Esse é o ponto. Se os dois estão bem resolvidos e não gostam mais, e não tem mais interesse na relação, dá tudo certo. Conciliação é o melhor caminho. É interessante o que você está falando, Beatriz, porque a gente vê muito isso na área da psicologia, principalmente quem está na área clínica, né? A queixa é a ausência de diálogo, né? Eles não conversam mais comigo, ela não conversa mais comigo. Né? Aquela coisa de não se entende. Né? Casal que não tem tempo de sentar, conversar. Casal que não tem tempo de ter a noite para namorar. Né? E quando eu falo namorar, não é só sexo, não. Sexo também entra na conta, mas é aquela noite para tomar vinho, jogar a conversa fora, né? Se curtir. Sim. Tá? E é tão interessante como as pessoas perderam esse espaço de convívio, estando do lado, né? Parece que o computador, o celular, né? Essa condição da vida pós-moderna tirou as pessoas de sentar e dialogar, né? Vamos conversar, né? Como é que está a vida, o que, é que você está achando, né? Essa coisa... E o que você acha, Jorge? Desculpa te interromper, mas é porque agora eu pensei numa coisa. Você acha que não era para ser o contrário, com a convivência maior que a gente está tendo que ter, né? Agora nesse período de pandemia, não era para as pessoas estarem ficando mais próximas? O que você acha? O problema todo, pelo menos na minha percepção, né, de consultório, é que muita gente casou sem o básico do amor, sem o básico do tesão. Sabe aquela coisa, não estou fazendo nada, eu vou casar, bora ali, né? Eu não estou fazendo nada, você também, vem para cá, que é isso da música, né? Uhum. Sabe? E muita gente, tanto é que eu levei um susto, quando o Papa Francisco assumiu seu papado, e a gente está falando de igreja católica, que é uma igreja conservadora, uma igreja que prega pela família. Ele falou que para a igreja 50% dos casamentos não tinham validade. Eu quase caí para trás, porque eu falei, não, eu não pode ter falado isso não. Como o Papa falando isso? E depois eu fui entender o que era esse contexto da quantidade de pessoas que estavam casando para ocupar tempo e não em para cumprir um disposição. papel, né? Exatamente. Ó, minhas amigas todas casaram, eu estou ficando para trás, preciso casar, né? Sabe? E homens fazendo a mesma coisa, né? Mulheres fazendo isso, homens fazendo isso, né? Então virou uma coisa meio que não é o casamento por interesse. Particularmente, eu vejo muito isso hoje no consultório. Quem entrou nisso aí, de casar sem essa legitimidade de afeto, aí no meio da pandemia a crise fica feia, porque você é obrigado a conviver com uma coisa que você não engole direito. Né? Aliás, eu nunca vi, na minha experiência de vida,
como terapeuta, como pessoa, como músico, né? Eu nunca vi dar certo casamento assim, né? Ele fratura muito rápido, né? Você percebe que chega numa certa hora que ele vai deixando de existir, né? Né? E é diferente, né? Assim, talvez se as pessoas tivessem alguma orientação, um preparo, né, na hora de assumir um relacionamento, a gente não estaria passando por isso, porque eu acredito que, na verdade, era para ser o contrário, né? Era para convivência estreitar os laços e não separar, né? Assim, é bem, Exatamente. bem complicado. Mas eu acho que é aquilo, né? As pessoas não estão prontas, né, para viver um relacionamento sério. E, assim, pelo menos na área do direito, tudo bem, né? Elas têm o direito à felicidade, é isso que a gente busca, né? Assim, pelo menos o direito de família, ele é o mais livre de todos, né? Ele é o menos positivado. Então, assim, a gente não se atém tanto às leis, às normas e tudo mais. E que bom que temos essa possibilidade, né? Porque já pensou viver infeliz? Eu, particularmente, acho muito interessante isso, né? De ser uma área tão importante na sociedade, mas, ao mesmo tempo, eu fico sempre vendo que, né, convivendo contigo, conhecendo outros advogados da área, né, promotores, essa coisa toda, é a área da justiça que incorre em segredo, né? Porque a pancadaria também come solta todo dia, né? Nossa, como? Não é fácil, realmente. E o papel do advogado a gente precisa ressignificar, eu acredito, sabe? Porque hoje o advogado ele meio que faz a ponte entre o casal, né? Ele faz aquele leve trás, assim, então, a fulana quer isso, e aí, se aceita ou não, né? A gente fica no meio do conflito. E o interessante, até por meio da conciliação e da mediação, era a gente sair disso e as duas pessoas voltarem a comunicar, né? A restabelecer algum tipo de comunicação. Ainda mais quando tem filho, né? Assim, quando não tem, até que eu consigo entender, mas quando tem filho, eu acho que isso seria o essencial. E aí o advogado muitas vezes está mal preparado, né? Assim, e não tem o apoio da psicologia, e não tem né, não sabe como lidar com os sentimentos do outro, e acaba trazendo para o processo o litígio e a raiva do cliente. Isso é o pior, eu acho, que acontece, entendeu? Porque daí um processo que era. Quer dizer que tem advogado despreparado que, em vez de apaziguar, põe fogo em Roma. Põe fogo na lenha. Assim, tem advogado que faz assim, o cliente vai e fala assim, aquela mulher é isso, aquilo, outro, ou então o cara me traiu, fez isso, aquilo, outro. E o advogado, em vez de escutar isso e filtrar, ele vai lá na petição e redige tudo igual, entendeu? Porque ele traiu, porque ele é isso, que é aquilo. Então, assim, nós não estamos fazendo a nossa parte para que o litígio reduza, entendeu? Acho que também por não ter conhecimento das outras áreas, por não saber filtrar, por às vezes tomar até as dores, né, do cliente. Então, tem que ter frieza demais. É interessante, Beatriz, porque o que a gente acaba vendo na prática é que muitas vezes, né, em vez de apaziguar a briga para resolver o problema e caminhar até um processo de uma forma mais tranquila, então o cara acaba virando aquele moleque na porta da escola falando porrada, porrada, né? Aquela coisa É, meio até adolescente, né? Que você fala, meu pai do céu, né? Onde é que isso vai parar? Beatriz, tem é. outro tema que eu discutir contigo na tua experiência, né, que acho que é outro tema importante, né, porque Hum. as pessoas passam depois a refazer a vida, né? Mas e as crianças, os filhos nisso, né? Essa questão, como é que você observa isso, né? Porque tem a temática da alienação parental, né, que não basta divorciar. A vizinhança tem para divorciar, parece que tem que ter uma briga homérica para a vizinhança inteira escutar, né? Tem que ter polícia na porta, tem que parar na delegacia e as crianças têm que chorar. E aí? Assim, eu acredito que o divórcio ele não era para ter relação com as crianças, né? Porque o divórcio ele extingue o casamento e não a família, né? Então, assim, as crianças, elas, por mais que
tenham, né, os pais ali se divorciando, é o pai e a mãe, não deixa de ser. Então, assim, essa questão da alienação parental, ainda mais agora, no período de pandemia, é muito séria, porque tem muita gente se utilizando, né, do Covid para impedir que o pai ou a mãe tenha o convívio com aquela criança. E é aí que acontece a alienação parental. E é aquela velha história, né? O que você perde alienando uma criança, né? A criança perde o tempo, o convívio com o pai ou com a mãe. E esse tempo ele não volta mais. Então, assim, o ideal mesmo, é por isso que eu defendo que o papel do advogado tem que ser outro, né? Tem que ter outra postura, tem que ter coerência, tem que saber não litigar, tem que saber filtrar o que o cliente fala, entendeu? Não passar exatamente a mesma coisa. E se observar indício de alienação parental, pedir uma perícia, entendeu? Pedir que algum psicólogo escute aquela criança. Mas é isso, assim, o casamento ele não é para colocar as crianças no meio, né? Assim, se fosse o casamento não, desculpa, o divórcio. Se fosse um divórcio entre pessoas maduras, isso não aconteceria. Mas o que a gente tem visto é diferente. É que a gente usa, as partes que estão se divorciando usam da criança para ter algum benefício, né, naquela separação. Uhum. Doutora, é visível essa condição, Beatriz, do trauma do divórcio? Você não é psicóloga, mas na tua experiência prática, né, a condição da experiência das crianças também. Como é que é isso? Jorge, não escutei, desculpa. Ela estava fazendo barulho aí, né? É meio Tá notória essa faltando questão, né? Na tua experiência prática, Beatriz, da condição do trauma do divórcio, tá? Porque os advogados muitas vezes têm que ocupar esse papel de mediador, de terapeuta, de conselheiro, né? Assim, em relação ao trauma, né, do divórcio, eu acho que a gente tenta mitigar, né, esse trauma. A gente tenta reduzir os efeitos do luto mesmo, né? Mas isso, eu acredito que é por isso que a gente tinha que ter, assim, na própria consultoria jurídica, a gente tinha que ter o apoio de um profissional, né? Porque a gente não sabe conduzir. A gente não tem esse conhecimento técnico, né? Então, tá conseguindo escutar? Eu não sei o que é, mas está soltando foguete, eu não sei o que estão comemorando. Não, tranquilo. Conseguiu escutar o que eu disse? É isso, eu acho que a gente até tenta mitigar, né, o trauma entre as pessoas que estão se divorciando, mas a gente não tem essa capacidade, né? Isso é um processo de cura que a pessoa vai ter com ela mesma e o tempo, né? Acho que o tempo e a terapia e tudo isso é de extrema importância para que as pessoas passem por isso de uma maneira mais tranquila. Mas é visível para vocês que são advogados que a pessoa fica traumatizada com o processo do casamento e Sim. da separação. Sempre, assim, eu, pelo menos pelos casos que eu já atuei, né, nos divórcios, sempre tem alguém que fica um pouco mais ferido. E essa pessoa, geralmente, é a pessoa que, como que eu posso te dizer, ela se ancora na perda, entendeu? Então, ela começa a buscar todos os jeitos que tem, para continuar com aquela pessoa, mesmo que esteja litigando, brigando, discutindo. Então, é assim que funciona. A gente percebe, sim, que tem alguém ali que está traumatizado, né? Interessante, Beatriz. É muito isso em consultório, né? Só contar uma historinha aqui para quem está assistindo essa live, né? Há uns anos atrás, tem de uma mulher que ela chegou no meu consultório xingando que ela tinha separado e falava, e praguejava, esmurrava. Eu achei estranho, né? Porque eu falei, cara, eu particularmente imaginei que tinha acabado de acontecer, né? Aí, nossa, ela tá com raiva, né? Só que ela falou uma questão meio desconexa na consulta. Eu perguntei para ela, vem cá, né? Não entendi uma coisa. Quanto tempo faz que você divorciou? Ela, 35 anos. Sabe? Eu achei tão curioso, porque para ela,
foi ontem. Sim. Ela não esperar o divórcio, não fazer a vida dela, ela se fez de vítima para toda a sociedade, né? É, Essa condição que você falou da fixação, né? essa condição o quê? A condição da fixação nessa traumática, né? Sim, nossa. Então, eu acho que é o negócio do processo do luto, né? Tem gente que demora muito tempo. E é isso. Quanto mais tempo a pessoa tiver ali, ainda na aceitação, né? Na fase de aceitação, que é não aceitar, pior para ela, porque ela não consegue seguir em frente. Então, é o que a gente percebe, né? Assim, é complicado, porque, por exemplo, quando a gente recebe um cliente, a primeira coisa que ele quer saber é quanto tempo vai durar o processo. Só que ele não consegue perceber que depende dele e da outra parte, a duração. Porque se, na família, assim, né, se as partes estiverem de acordo, o juiz só tem que ir, assim, claro, se estiver dentro da lei, tudo que estiver acordando, o juiz só tem que assinar, né? Então, seria muito rápido. Então, por isso que é interessante, assim, a gente restabelecer esses vínculos, ter a ajuda da psicologia. Eu acho que assim, a coisa mais importante de todas é o casal procurar uma terapia. Procurar alguém para dar esse suporte emocional que, assim, de maneira errada a gente tenta dar, né? A gente, como advogado, tenta, mas a gente não tem esse conhecimento. Então, se a pessoa ficar chateada por 35 anos, ela provavelmente pode ficar litigando no processo por 35 anos. E aí vai. É um tempo que não volta. Você já pegou casos assim de processo de divórcio de décadas? Nossa, não. Eu espero não pegar também. Quando eu trabalhava no MP, eu pegava alguns divórcios assim, de muitos e muitos anos. Mas, assim, como advogada, ainda não pretendo também. Mas eu imagino que para a pessoa deve ser um desgaste também assim mortal, né? Ela vai brigando, mas ela vai perdendo o braço, deixa um pedaço da perna, né? Perde um Sim, olho. e assim, normalmente a cada ato, né, que é praticado judicialmente, a pessoa fica com mais raiva. Então, vamos supor que, sei lá, tem um processo, a gente está numa fase de cumprimento do divórcio. E aí tem uma penhora, ou então a partilha de bens. Aí cada ato judicial que é praticado, a pessoa vai ficando com mais raiva ainda. E aí o advogado faz o quê? Não tem o que fazer, né? É realmente E, e, processo de cura. e se o advogado botar pilha nisso, então, aí Aí termina, tem. lascou-se. Uhum. Interessante, né? O pessoal da psicologia, que é a área fantástica para a gente atuar com relação à mediação, né? Pois peguem Sim, o contato da doutora Beatriz, porque ela está precisando de ajuda profissional, né? tô. Nós temos aqui voluntários aí que com certeza podem ver isso até como processos de parceria, né? Mas Com eu queria falar um certeza. pouquinho, né, Hum. Beatriz, da condição das crianças, né? O que que você tem na sua na tua experiência profissional, né? Esse cenário das crianças, dos adolescentes, né? Como é que você observa esse processo de dissolução de família, nessa condição desse conflito, né? Porque na minha experiência clínica eu vejo que tem muito adolescente. Quando o pai e a mãe brigam direto, quando os Hum. pais separam, eles falam, graças a Deus, eu não aguentava mais ver vocês brigando, né? Hum. Tá? Para a criança menor, eu vejo que ainda a coisa fica um pouco dividida, né? Hum. Olha, eu acredito nisso também. Eu acho que o melhor cenário para uma criança ou para um adolescente é onde os pais estão felizes, né? Acho que isso faz toda a diferença. Então, se em casa eles estão casados, mas eles estão brigando, não é um cenário legal, né, para aquela criança ou aquele adolescente crescer. Mas o que eu percebo, assim, o que assim, eu tenho, né, para dizer é que eu tenho clientes, né, que os meus clientes, na verdade, são as crianças, na maioria das vezes, que são muito novos, assim, 4, 5 anos de idade.
e eles sentem falta, né? Porque o que acontece normalmente é o afastamento e de verdade, geralmente é o genitor, né? O pai daquela criança que se afasta do lar, ou eu abandono, enfim. E aí a criança fica nisso, fica sem saber cadê o pai, ou então, às vezes, pior ainda é quando ele não vai embora, mas os dois continuam brigando e litigando. Mas eu acredito, assim, que eu não sou psicóloga para saber, mas para o desenvolvimento mental daquela criança, eu acredito que é melhor o casal se divorciar do que continuar infeliz, brigando e discutindo, e a criança tem que viver num ambiente, assim, violento, né? Então, acho que é isso. Beatriz, deixa eu aproveitar e fazer a pergunta que é o tema da nossa live, tapas e beijos. E casal que adora brigar? Né? Aquela criatura que já te procurou 15 vezes querendo divorciar e na semana que vem muda de ideia, né? O casal sadomasoquista, bate que eu gosto e a gente vai fazer aquela gritaria para animar a vizinhança. Não, eu já peguei um caso de que o casal chegou a se divorciar e casou de novo. Já peguei outro caso que na sessão de mediação eles saíram de mão dadas, entendeu? Eles iam se divorciar, mas aí... E assim, é complicado, porque daí a gente entra no aspecto de relação abusiva, né? Porque a gente às vezes recebe algumas notícias de violência doméstica. E aí eu não posso virar para a pessoa e falar, né? Divorcia, separa. Não posso, não tenho esse direito. Mas muitas vezes as pessoas voltam, né? E aí, entre tapas e beijos é ódio e desejo. Uhum. Eu fico pensando muito nessa condição, né? E o tanto que a pandemia gerou a violência doméstica também, né? Que é outro problema Sim. jurídico grave, né? A gente está lidando com vários casos, né? De homens agressivos, né? Mulheres agressivas, pancadaria generalizada, né? E aí, para A falta quê, de né, humanidade, né? Exatamente, né? De repente você tá vendo assim, você passa na porta do vizinho, tem um ferro voando, um ferro assassino, né? O ferro de passar roupa voador, né? Você fala, pai do Meu céu, Deus. né? E é Uhum. a gritaria, né? Que é o... E é outra coisa que eu admiro demais, até como psicólogo, é que não basta brigar. Você tem que brigar e animar a vizinhança, né? Briga boa é que acorda o prédio inteiro, né? Não sei se vocês já perceberam, ninguém briga caladinho, baixinho, né? Não, não. Não. Tem que dar chilique, né? A briga boa é com chilique, né? Por que será, né? Para dar mais É, emoção. Bom, é, assim, o número de casos de violência doméstica cresceu de uma maneira. Eu recebi, acho que semana passada eu recebi 3 casos. E é muito triste. Eu não tenho nem o que dizer. É muito, muito triste mesmo, né? E aí, assim, a gente não consegue fazer muito, né? Precisa partir da pessoa. E eu acho que até um desafio até da psicologia, porque no ambiente em que existe violência doméstica, como né, que o psicólogo vai conseguir fazer um atendimento online? Não tem como. Se a pessoa está do lado do agressor, né? Eu acho que são muitos desafios que a gente está é. enfrentando agora. Não, e é interessante, nós que estamos na área da psicologia, tem casos. Há umas 3 semanas atrás, uma mulher procurou um instituto para fazer terapia, né, até querendo se reestruturar, porque ela era vítima de violência. No outro dia, marcou com a terapeuta, até uma estagiária nossa próxima, né? Marcou. Quando a terapeuta ligou, quem atendeu foi o agressor, né? Mas Ixi, ele xingou a terapeuta de tudo quanto era nome. Que ela não vai fazer terapia porcaria nenhuma, né? Eu vou denunciar vocês na polícia, aquela coisa toda que vocês estão importunando, né? Aí você fala, uai, mas... E é a condição eu sempre falo isso, que um dos problemas, a gente já fez lives sobre isso, né? Eu questiono muito o lado psicológico de quem se sujeita à agressão, né? Que é esse controle, que é essa coisa, eu escolho sua roupa, né?
eu vou escolher suas amizades, e aí vai, né? Assim, lembrando também que a gente hoje está diante de vários tipos de violência, né? Violência psicológica, violência física, violência emocional. Então, é assim, complicado, porque a gente também, como profissional, a gente tem que ter sigilo, né? Eu não posso chegar e fazer uma denúncia por outra pessoa, a não ser que tenha um risco de morte, né? A não ser que eu realmente tenha provas do que eu estou falando. Então fica muito complicado ajudar, né? Por isso que o caminho é empoderar essas pessoas, mostrar que está tudo bem, que vai passar. Assim, a gente está vivendo, eu acho que agora, uma situação muito atípica, né? Essa situação de pandemia, assim, eu nunca passei por isso, acho que você também nunca passou por um período de crise tão grande. E o pior ainda está por vir, infelizmente, eu não estou querendo ser a civilista pessimista, mas o pior a gente vai enfrentar quando tudo isso passar. E aí, como estarão essas famílias? Assim, o que a gente vê de divórcio agora ainda é pouco, porque o princípio básico do divórcio é você sair de casa, né? É você separar daquela pessoa. E agora a gente não está conseguindo separar, porque não pode sair de casa, porque é isolamento, também não tem para onde ir, porque não consegue alugar nesse momento. Então, assim, o pós-pandemia vai ser eu acredito, né, assim, pelo que eu estou percebendo, os casos de divórcio e separação judicial vão aumentar demais. Demais, né? E eu espero que o de violência doméstica diminua, né? Não sei. É muito complicada toda essa situação, né, Beatriz? Eu, particularmente, nessas horas, eu como terapeuta sempre questiono e deixo até para quem está assistindo a nossa live esse questionamento. Cadê o carinho? Cadê o amor? E mais legal do que isso, cadê o tesão, gente? Né? Se você vai ficar com alguém, tem que ter tesão, tem que ter o gostar, tem que ter a vontade, tem que ter essa coisa do chamego, sabe? Por mais que o convívio fique difícil, né? Que o convívio fique sobrecarregado, né? Muito tempo juntos, mas tem que ter esse espaço do carinho, do afeto, né? O Do romance, enfeitiçar, né? O romantismo, né? Cadê o romantismo? não sei. Não tenho ideia. Né? É. E a impressão que as pessoas hoje perderam muito essa coisa do carinho, né? Das flores, do vem cá, meu negro, vem cá, minha nega, sabe? Essa coisa cadê o lado dessa coisa mágica da poesia, da arte, né? Que a Eu gente fala acredito. tanto. Eu acredito que é muito, porque assim, no começo, né, da live a gente até falou sobre a questão da busca pelo desejo, a satisfação do prazer, mas eu acredito que, na verdade, são ações por impulso, né? Acho que as pessoas estão muito impulsivas, não é nem... E aí faz com que não tenha romance, porque para ter romance, para ter paixão, para ter poesia, para ter música, para ter tudo isso leva tempo, né? Tem que investir naquela relação e as pessoas não estão com paciência para isso. Porque elas preferem agir no impulso, né? E é interessante que a quantidade de pessoas frustradas porque as coisas não vão dando certo passa a ser gigantesca, né? Porque na prática clínica a gente tem hoje uma das maiores queixas é a da solidão. É o que eu mais escutava em consultório é estou sozinho, meus amigos estão longe, a vida não está legal, né? Isolamento, solidão, antes da pandemia já era gigantesco. Pandemia, aí Deve acabou, ser. né? Aí terminou de empurrar a vaca para o brejo, né? E é interessante porque a visão, inclusive, da área jurídica é de tentar fazer a conciliação, né? De aproximar, Sim. negociar, mediar, né? E não ficar nessa coisa do mitigar, né? Vamos ver quem vai levar melhor nessa história toda, né? Assim, a gente ainda tem muito que avançar na questão da mediação e da conciliação, porque eu sou conciliadora, né? Certificada pelo tribunal, mas assim, a gente não tenta tanto, né? A gente, acho que
assim, conciliadores, eles não precisam, nem mediadores, não precisam ser formados em direito, nem em psicologia, né? Você pode ser conciliador ou mediador em qualquer área. E sim, a conciliação e a mediação, elas são a base, né, do processo civil. Isso depois, o novo Código de Processo Civil. A primeira coisa que ele manda a gente fazer é tentar a mediação e a conciliação. Mediação nos casos de família, quando tem vínculo, né, afetivo, e conciliação em relações negociais. Então, assim, o que eu tenho percebido é que, por mais que isso seja lei, que é o ideal, a gente ainda não conseguiu chegar num nível, assim, que realmente seja efetivo, né? Porque normalmente o que acontece? Por exemplo, agora, no período de pandemia, não tem mediação. A gente não está fazendo os processos que eu tenho, os iniciais que eu tenho, e que o primeiro ato seria designar o agente de conciliação ou mediação, está sendo postergado para depois. E aí? Depois que o litígio já está depois que a outra pessoa já sabe de tudo que está acontecendo, né? Como é que você vai recuperar a comunicação se lá no meio do processo você quer colocar uma mediação que era para ter sido o primeiro ato? Então, esse já é um outro desafio que está acontecendo na pandemia, né? Nos processos, é assim que está sendo. Eu não sei como é que está, se vai voltar, se as sessões vão ser virtuais. Pelo que eu estou sabendo, agora vai voltar, mas, assim, os processos que eu tinha que correram prazo na pandemia, nenhum teve sessão de mediação. E mais a capacitação, né? Do conciliador e do mediador, para realmente não encerrar a tentativa no primeiro não de receber, né? Exatamente por aquilo, que as pessoas estão passando por um processo, por fases. E isso vai evoluindo, com certeza. E me fala uma coisa, as pessoas estão prontas para mediação ou existe uma abertura para tentar negociar ou você percebe na sociedade uma intransigência das pessoas? Olha, eu percebo que as partes, né, no processo, elas estão prontas para mediação. Eu acredito que elas querem, sim, mediar, mas os advogados não estão. Tem muita advogada ainda que enxerga a mediação e a conciliação como uma coisa boba, sabe? E, é perda de tempo, se o acordo não for exatamente do jeito que você quer, é melhor não aceitar e seguir o processo. Então, eu acredito que o problema seja dos advogados, né, e não das partes. Porque acaba que é o advogado que orienta, né? Com certeza, se o advogado explicar para a parte que é interessante ele tentar a conciliação, tentar a mediação, que por mais que o acordo não saia 100% do jeito que ele quer, ele vai reduzir muito o tempo do litígio, né? Isso vai ser muito saudável para ele, emocionalmente, para os filhos, enfim. Ao invés de fazer isso, o advogado simplesmente fala para o cliente, olha, se não tiver do jeito que você quer, a gente parte para o judiciário e deixa o juiz decidir, deixa na mão do juiz, é a coisa que eu mais escuto. E litígio, toda vez que cai no litígio, vai ser traumático, né? Quanto maior o tempo de litígio, maior é o grau de sofrimento das partes, né? Assim, é uma coisa que não dá para escapar, né? Porque você está preso ali, né? E está perdendo seu tempo. E é a única coisa que a gente não consegue recuperar. Porque relacionamento a gente consegue recuperar, financeiro a gente consegue recuperar, a gente consegue encontrar um novo amor, casar de novo. Mas o tempo que a gente perde ali não volta. E é crise, né? Eu falo que, nesse ponto, o judiciário passa a ser um grande fornecedor da loucura do ser humano, né? Porque as pessoas querem ter paz, querem viver o amor, caçando confusão, né? De novo, tapas e beijos, né? Se a gente pode ter uma solução tranquila, para que... Não, vamos botar um fim apoteótico. A Bíblia, para terminar, tem que ter Apocalipse, que senão não tem graça, não. Né? Tem que ter um grande finale, né? Vamos matar todo mundo, né? Sabe? Particularmente, esse é um lado até arquetípico que eu acho muito interessante, né? Se não tivesse a coisa das rupturas sofridas, né? Os dois têm que sair do casamento cantando Maísa, né? Tem que ter um ápice, né? Exato, né? Virar ébrio, né? Tomar todas lá chorando, né? Cantando
cantando seresta, né? Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, sabe? Aquelas coisas todas, né? E Aham. aí vira E, sofrência. e eu acho que as pessoas já entram na relação assim, né? Acho que desde o comecinho já é pautada muito no, acho que nos extremos, não? Será que não? Você que entende mais de relacionamento do que eu. É complicado isso, né? Porque relacionamento tem muito a ver com as nossas fantasias, né? Carência, fantasia, desejo de ter alguém legal, né? Mas eu vejo que o ser humano ele tem uma capacidade magnífica de não conseguir perceber quem que gosta dele. Aí entra um auto-boicote maravilhoso, sabe? Eu acho também. Você vê pessoas magníficas arrumando uns trastes que você fala, pai do céu, onde é que você foi amarrar sua égua, né? Parece que tem que escolher Gosta o que de tem de sofrer. pior, né? Você fala, não tem base isso, né? Eu vejo casos que eu fico inteiro arrepiado. Eu falo, cara, como é que essa pessoa foi ficar com isso, né? Entendi. Pois é, eu também acho que a gente, muitas vezes a gente entra num relacionamento cego, né? Cego não, convenhamos, né? Que a gente sempre sabe das coisas que acontecem. Mas a gente fecha os olhos quando convém, né? Exatamente. Fica cego, surdo, mudo, aleijado e ainda põe língua para quem está querendo te alertar, né? É. E aí cá estamos, né? Tendo que resolver o pós-processo do fim. Ai, Jorge, é complicado. Né? Na tua percepção, Beatriz, né, como advogada, né, você acha que falta terapia, né, falta conhecimento para as pessoas poderem casar? Ai, com certeza. Eu acho que falta muita maturidade para as pessoas casarem. Eu sou exemplo disso, posso falar. Mas eu acredito que falta, sim, falta maturidade, falta terapia. Acho que as pessoas não se conhecem, aí vão se perdendo, né, no meio do relacionamento. Você acha que o E autoconhecimento dá muito divórcio? eu acho que, assim, eu já vi gente se divorciando numa tranquilidade, numa paz, Jorge, que, assim, não parecia nem, não parecia divórcio. Eu acho que é muito isso, é muito as pessoas entenderem que não tá dando certo mais, que não adianta uma pessoa só sustentar aquela relação e fazer isso de uma maneira tranquila. Mas aí eu acho que o fim tem muito a ver com o começo, né? De como começa a relação. Se a relação já começa conturbada e as pessoas já entram no relacionamento, como você colocou, entre tapas e beijos, né? Tudo é briga, tudo é discussão, tudo é problema, problema, problema. O fim, eu acho que é esperado, né? A gente não precisa adivinhar, tá bem claro. É muito interessante, né, esse processo, né? E isso é mítico também, né? O tanto que o amor anda junto com a raiva, né? Com o ódio, né? Tanto que um puxa o outro, né? As reações instintivas, né? Essa coisa, né? Que a gente pode falar de, né? O tanto que, ao mesmo tempo, a paixão anda do lado do sofrimento, né? Sim. E você acha que entre o amor e o ódio a linha é tênue, Jorge? É isso que você consegue entender, assim, das relações? Quanto mais a pessoa fica depois. Eu lembro de uma festa que eu fui alguns anos atrás, e era uma festa de casamento. E sentou uma mulher com a gente nesse casamento e começou a falar mal de um cara, né? E falar, e praguejar, e xingar, e não sei o quê. De repente, essa mulher levantou e foi no banheiro, né? E eu perguntei até para um amigo que estava do lado, falei, quem que é esse cara que essa mulher está praguejando? Ah, é o ex-marido dela. Eu falei, tá entendido. Né? É, Aí é onde a gente fala de uma questão que, infelizmente, a gente vê muito em consultório, né? E quem desdenha demais quer comprar. sim. A pessoa não fechou direito a porta para poder seguir em frente, né? Porque o divórcio não é simplesmente
na hora que o juiz assina o papel, né? Ele tem que acontecer dentro do espírito, né? A pessoa Sim, tem é que um saber. processo. Assim, o direito ele está caminhando para poder, vamos dizer assim, assegurar todas essas pessoas de uma maneira um pouco mais cautelosa. Então, hoje a gente tem como até, por exemplo, a gente no direito tem um termo que chama negócio jurídico processual. A gente pode estipular no processo que as partes não vão poder brigar, não vai poder ter aquilo de... Que é isso que acontece, né? O fulano vai lá e anexa foto, uma foto da ex fazendo alguma coisa. Aí vai o outro, vai lá e anexa outra foto. E aí, assim, eu não sei se você sabe como funciona, mas como funciona o processo corre em sigilo, sim, segredo de justiça, mas todo mundo do fórum vê. Porque quando tem foto, todo mundo vê. Então, assim, a gente está tendo, né, agora meios para poder cuidar melhor das relações das pessoas, mas acho que ainda isso tem que, né, a gente ainda tem que estudar mais, tem que ver como é que vai funcionar isso na prática. E, no mais, é isso. Acho que a gente tem que... o direito tem que caminhar junto da psicologia e o direito de família é de mão dadas mesmo, um chorando no colo do outro. Porque sem os psicólogos, os terapeutas, a gente não consegue. Uhum. Doutora Beatriz, quero agradecer a sua presença nessa live de hoje. É um tema, né? Eu espero que o pessoal que está assistindo tenha entendido a nossa intenção de trazer uma profissional de outra área, porque acho que são temas que são muito gritantes no nosso cotidiano, né? Lamentavelmente, a gente está lidando com vários casais separando. Ficou muito claro na sua fala a importância do papel da psicologia nessa área para mediar, diminuir essa coisa, né, do mitigar os conflitos, né, administrar, né, essa briga toda, né, que vem acontecendo nessa área, né, porque o casal sofre, né, o marido sofre, a mulher sofre, se é gay sofre também, né, criança sofre, né, e para que tanto sofrimento, gente? Vamos virar o disco, né? Cantar Não viver sofrência é a vida. bom. Um samba de roda alegrinha também ajuda, né, gente? Sofrência só não dá, né? Não dá. Vamos cativar mais um beijo e deixar o tapa de lado, né? Eu Sim, queria com suas certeza. palavras finais, né? Então, gente, obrigada quem está aí assistindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar. Eu espero que a gente consiga viver dias melhores, né? E que esse período de pandemia todo mundo fique muito bem em casa, fique todo mundo em paz mentalmente. Se tiver se vocês souberem, né, de caso de violência doméstica, por favor, denuncie, porque é o que a gente está tentando lutar contra nesse período de pandemia. Muito obrigada, Jorge, pelo convite, obrigada pelo espaço, né, para falar. E estamos juntos. Estou precisando de psicólogos para me ajudar nas consultas, e agora as consultas são online. Então, assim, preciso mesmo do apoio e da ajuda dos psicólogos do Instituto, tá bom? Então, muito obrigada e boa noite para todo mundo. Nós que agradecemos aí quem assistiu. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tá? Depois lá vocês acompanham todas as nossas lives, né? E quero agradecer a cada um de vocês que participou na noite de hoje. Semana que vem tem mais, nós vamos falar da cultura do meia-boca, o mal feito, né? Com o professor Paulo Castro, da Unicamp, né? Legal Gente, demais. obrigado. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.